Olá, sombrios, tudo bem com vocês? Passando rapidinho para pedir que vocês já deixem seu like, compartilhem o vídeo, se inscreva, convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. É um gesto bem simples para vocês, mas que para mim ajuda bastante, pois contribui para o crescimento do canal. Sem mais prosa, vamos pro conto. Durante 2 meses, o velho índio da tribo Inicarajá cuidou de Christian, com uma dedicação que parecia transcender o mero dever. Ele era um pajé respeitado e recluso. Usando a argila de uma área sombria e de difícil acesso, o pajé misturava com a água cristalina do rio próximo para fazer um emplastro, que aplicava nas costas do jovem. A cada aplicação, o emplastro, misturado com as ervas conhecidas apenas pelos anciões, cobria as feridas e acelerava o processo de cicatrização. Christian foi proibido de se mover durante esse tempo. Cada tentativa de movimento era acompanhada pelas palavras pacientes do velho. Seu couro tá novo, Cari. Tem que esperar mais um pouco. Às vezes, Christian compreendia o que era dito. Outras vezes não. Então o pajé começou a mostrar-lhe os significados das palavras, ensinando-lhe a língua da tribo. O aprendizado era lento, mas Christian se esforçava. No 3º mês, quando o pajé ajudou Christian a se sentar, as feridas abertas esticavam, causando dor e desconforto. O velho sempre dizia: "Não se esforce, jovem Cari. Deixa que eu te levanto." Depois de colocá-lo cuidadosamente na cama de palha, o pajé passava um óleo de coco, aloe vera e mel de forma alternada nas costas de Christian. O óleo de coco aliviava o incômodo e mantinha a pele hidratada, ajudando na cicatrização e suavizando as cicatrizes. O aloe vera acalmava as dores e o mel acelerava a regeneração da pele. Esse processo se repetiu dia após dia, e os meses passaram lentamente, até que, ao fim de 3 meses, Christian já conseguia se levantar. O processo de cura durou quase 1 ano. As marcas da noite fatídica permaneceriam em seu corpo para sempre. Um lembrete constante do horror que havia vivido. Durante esse tempo, Christian enfrentou dificuldades para caminhar e se locomover. E o pajé, com infinita paciência, ajudou a superar essas dificuldades. Finalmente, após 1 ano, Christian estava forte o suficiente para sair e caçar com o velho índio. Eles mantinham uma vida simples e silenciosa, dedicando-se às tarefas diárias e à caça. O assunto da noite trágica nunca foi abordado entre eles. O pajé sabia que Christian era atormentado por pesadelos, compreendia a crueldade dos brancos e entendia o peso da vingança que carregava com ele. Os índios e ciganos eram frequentemente desconsiderados, vistos como nada mais do que obstáculos para os desejos dos poderosos. O velho pajé respeitava o silêncio de Christian e o deixava em paz, permitindo que ele vivesse seus dias com simplicidade. No entanto, ele sabia que a paz não duraria para sempre. As presas de prata que Christian havia carregado quando foi encontrado continham uma magia ancestral e poderosa, um espírito de vingança pura e primitiva. O pajé sentiu isso no momento em que tocou as presas, e desde então evitou tocá-las novamente. Com receio do poder que ali residia, ele as guardou cuidadosamente enroladas em um pano dentro de um pequeno cesto. Essas presas esperariam pacientemente até que chegasse a hora em que Christian, agora completamente curado, cumprisse seu destino. O velho sabia que o momento certo viria, e a vingança em sua forma mais pura seria finalmente concretizada. Os fazendeiros responsáveis pelo massacre dos ciganos
continuaram suas vidas sem qualquer consequência dos seus atos cruéis. A polícia, ao investigar os corpos encontrados, ignorou as evidências de tiros e focou nas marcas de garras e corpos mutilados, atribuindo o massacre a um ataque de onças. Uma explicação que soava plausível para muitos devido à natureza selvagem da região. As marcas de bala foram convenientemente desconsideradas e a verdadeira história ficou encoberta. Como ninguém reclamou das terras tomadas durante o massacre, elas foram rapidamente vendidas aos 5 fazendeiros envolvidos. Coutinho, Fagundes e Aragão dividiram as terras entre si, enquanto Rodrigues e Lemos optaram por receber sua parte em dinheiro. Apesar de terem concordado com a divisão, Rodrigues e Lemos acharam injusto que Coutinho, Fagundes e Aragão recebessem as terras férteis, pois teriam um lucro considerável com a produção agrícola. No entanto, como os outros 3 fazendeiros eram os mais ricos e influentes, parentes das principais autoridades da cidade, como o prefeito, o delegado e o padre, decidiram não reclamar. Suas insatisfações foram guardadas para si mesmos, compreendendo que enfrentar os poderosos poderia ser perigoso e infrutífero. No decorrer do ano seguinte, as terras foram divididas e cada fazendeiro começou a expandir suas plantações e pastos. A vida na cidade seguia seu curso normal, e o massacre dos ciganos caiu no esquecimento coletivo. Com o passar dos anos, o evento foi gradualmente apagado da história local. Somente os moradores mais antigos mantinham memórias vívidas da tragédia. À medida que o tempo avançava, e alguns abusos cometidos pelos fazendeiros se tornavam mais evidentes, surgiram dúvidas e especulações entre a população local. Muitos começaram a questionar se realmente foram onças as responsáveis pelos ataques, ou se havia algo mais sinistro por trás dos acontecimentos. As histórias e rumores começaram a se misturar, e as velhas feridas, embora esquecidas pela maioria, continuavam a assombrar os poucos que ainda se lembravam. A verdade sobre o massacre dos ciganos permaneceria enterrada, sob uma camada de silêncio e negação, enquanto os fazendeiros continuavam a enriquecer e expandir seu domínio, sem nunca pagar pelo sangue derramado. 30 anos haviam se passado, e o velho pajé estava agora tão debilitado que mal conseguia se locomover ou cuidar de si mesmo. Christian, agora com 45 anos, havia assumido o papel de cuidador, tratando o velho com o carinho e respeito que um filho teria por seu pai. O pajé que o resgatou e curou, ensinou-lhe os costumes, as crenças da tribo Nicarajá, assim como as artes da pajelança, o conhecimento profundo sobre as plantas e os rituais para falar com os espíritos, além da sabedoria da natureza. Christian havia se tornado um caçador, um mateiro habilidoso, mantendo sempre vivos os ensinamentos de sua mãe e os costumes do seu povo cigano. Naquela noite, o pajé sentia que sua hora estava próxima. Com uma voz fraca, ele chamou Christian. Cari, Cari, meu jovem Cari, venha até aqui, preciso lhe entregar algo. Christian se aproximou e segurou a mão trêmula do pajé, que tentava tatear no ar à procura dele. O velho, com um semblante de serenidade, continuou. Há muitos anos, quando tirei você do fogo, você segurava algo em suas mãos. A marca na sua mão direita, a queimadura, foi deixada pelo que você carregava. O fogo fez essa marca. Christian olhou para sua mão direita e viu a queimadura em forma de presas de animal. Uma lembrança dolorosa da noite fatídica. O pajé prosseguiu. Quando toquei naquilo, senti o espírito que morava nele. Mas sei que isso pertence à sua família. Foi dado a você por um motivo. Estou morrendo, jovem Cari. Sinto que minha hora e a sua chegaram. Quando tirei isso de você, eu sabia que você não podia controlar o que estava ali. Mas agora você pode. Uma terrível injustiça foi feita contra a sua família. E isso precisa ser reparado.
Christian ficou imóvel, a lembrança daquela noite horrenda invadindo sua mente. Ele nunca havia voltado à cidade desde que fora resgatado pelo pajé, afastando-se de tudo o que remetia ao passado. O peso das lembranças e os pesadelos constantes eram um fardo que ele tentava esquecer. Mas agora, o passado estava cobrando sua dívida. E Christian sabia que, conforme os ensinamentos do pajé, quando o passado cobra, é preciso pagar o preço. Veja ali, Cari, o pequeno cesto perto dos outros. O que está dentro dele lhe pertence. Seja sábio e justo, pois por algum motivo algo tão poderoso foi lhe dado. Christian permaneceu ao lado do pajé, sentindo a iminência da perda. O velho pajé, que havia sido uma figura paternal para ele, estava claramente nos últimos momentos de sua vida. Christian olhou para o cesto mencionado e se preparou para cumprir a última vontade do pajé. Com as lágrimas nos olhos e o coração pesado, Christian assistiu enquanto o pajé, agora em paz, partia desta vida. Ele fez o enterro do pajé com o mesmo carinho e respeito com que fora cuidado, cobrindo-o com folhas e rituais que aprendeu ao longo dos anos. 3 dias depois, sentado no chão da tapera, Christian comia um peixe assado sobre as chamas da fogueira. A rotina tranquila contrastava com a tempestade de emoções que fervilhava dentro dele. O cesto do pajé ainda estava ali, no canto da tapera, e a curiosidade finalmente venceu o medo e a hesitação. Christian se levantou e caminhou até o cesto, o coração batendo com mais intensidade a cada passo. Com mãos trêmulas, ele abriu o cesto e retirou o pano que envolvia o conteúdo. Quando desenrolou o tecido, a prata das presas brilhou à luz do fogo, refletindo um brilho intenso que iluminou os olhos verdes de Christian. Era uma arcada dentária articulada, feita de prata, com caninos e presas longas e afiadas, tanto na parte superior quanto na inferior. O brilho da prata parecia ter vida própria, cintilando de maneira hipnótica. Christian, perdido em pensamentos, foi imediatamente transportado de volta àquela noite fatídica. As lembranças vieram em um turbilhão, os gritos de sua mãe, os disparos, a agonia dos ciganos e o incêndio devastador que consumiu tudo. Era como se ele estivesse revivendo o pesadelo em plena vigília. A dor e o horror da noite de seu aniversário retornando com uma força avassaladora. As lágrimas começaram a escorrer de seus olhos, sem que ele percebesse. Sua mente lutando para processar o caos de emoções. Movido por um impulso inexplicável, Christian pegou as presas de prata e as colocou na boca. Ele sentiu um ajuste perfeito, como se o objeto tivesse sido feito sob medida para ele. O encaixe das presas era assustadoramente perfeito, e a sensação de usá-las parecia despertar algo profundo e primal dentro dele. As palavras de sua mãe, sobre as presas sendo um possível salvador de seu povo, ecoavam em sua mente, mas ele estava imerso em uma dúvida profunda. Ele balançou a cabeça tentando afastar as lembranças dolorosas e retirar as presas, mas uma das presas cortou seu dedo e o sangue começou a escorrer sobre a prata. O momento da dor foi acompanhado por um arrepio intenso que percorreu seu corpo. De repente, uma voz rouca, como de uma velha, sussurrou na escuridão. Ele é da família, tem o direito de usá-la. Christian, apavorado e confuso, se levantou e pegou um galho da fogueira, usando-o como uma tocha improvisada. A luz tremeluzente iluminava os cantos escuros da tapera, mas não revelou nada além das sombras dançantes e uma escuridão opressiva. O vento uivava do lado de fora, abrindo caminho pela mata e invadindo a tapera com uma força quase sobrenatural, arremessando a porta e apagando as chamas da fogueira. A escuridão parecia engolir Christian, mas para sua surpresa, sua visão estava mais clara do que nunca, como se fosse dia.
Ele podia ver com uma clareza sobrenatural, mas essa visão aumentava a dor que sentia. Uma dor intensa que tomou conta do seu corpo e o fez cair no chão de barro batido da tapera. Ele se contorcia em agonia, seu corpo lutando contra uma força interna que parecia querer destruí-lo. O que está acontecendo comigo? Ele se perguntava. A dor e a visão intensa eram sinais de que algo profundo e primal estava despertando dentro dele. O poder das presas de prata estavam se manifestando de uma maneira que ele não compreendia completamente. Mas sabia que estava prestes a enfrentar uma transformação ou um destino inevitável.